Oi pessoal, hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre o software CS 3D Imaging, que é um software que a gente usa para visualizar arquivos DICOM, né? E eu gosto muito de usar esse programa para visualizar os DICOM quando são feitos aqui no tomógrafo da clínica, que é no software do iCat, né? No tomógrafo iCat. Quando é no software, quando é no tomógrafo Prexion, desculpa, aí eu prefiro ver realmente no software do Prexion, que eu acho que fica melhor a imagem. Bom, como é que funciona esse software, né? Quando eu clico nesse software, ele sempre vai me perguntar, abrir essa janela como se perguntasse onde que estava o arquivo DICOM que você quer abrir, né? Então, geralmente, o que eu aconselho? Que você no seu computador, no C2 pontos, você cria uma pasta chamada DICOM. E dentro dessa pasta DICOM, você, toda vez que receber um exame aqui da Ciro, você pegue o CD ou o link, né, faça o download desse DICOM e coloque numa pasta com o nome do seu paciente, né? Então, aqui colocando, né, criei uma pasta chamada Ciro Tomografia. E aqui para implantodontia, nesse primeiro vídeo, nós vamos ver esse DICOM dessa mandíbula aqui. Lembrando que o arquivo DICOM, ó, a pasta do paciente vem com todos esses arquivos, né? Então cada um é um arquivo DICOM, né, do paciente. Então você pode clicar em qualquer um desses arquivos, tá? Menos esses primeiros aqui. Então onde tiver escrito arquivo DCM de DICOM, você clica em qualquer um e clica em abrir. O software, o CS3D, vai carregar as imagens DICOM, tá? E nessa primeira tela eu não vou fazer nenhum ajuste, tá? De inclinação, nada na imagem. Então eu vou clicar aqui em ignorar, tá? Ele vai reformatar aqui a imagem e aí ele vai me dar as imagens aqui que a gente chama de MPRs, né? As reconstruções multiplanares da tomografia, que é a imagem axial, uma coronal e uma sagital. E nessa aqui ele vai me dar uma imagem de reconstrução volumétrica, tá? Esse software, vamos começar, vou falar primeiro da reconstrução volumétrica. Então, aqui nessas janelas eu tenho algumas opções, né? Essa primeira que seria maximizar, tá? Eu tenho aqui algumas visões, algumas orientações, né? Então, sagital, a coronal, uma axial, uma de perspectiva, tá? E aqui, se eu quiser, por exemplo, não ter os planos, as linhas que estão me orientando, tá? Principalmente quando eu vou fazer principalmente na ortodontia, quando a gente vai fazer uma fotografia, tá? Da imagem, ou um print da imagem, né? E aqui é bom para você saber as linhas aonde que você está, né, no plano, na imagem que eu estou vendo aqui, né, nessa vista aqui do lado direito, tá? Nesse filtro aqui, eu vou ter que nos ajustes, ó, esse do meu é ajuste do 3D. Então aqui eu posso, às vezes, a gente usa muito mais na ortodontia, né, onde eu consigo colocar a parte de vias aéreas aqui, né? Para implantodontia não tem muito aí utilidade essa reconstrução aqui. Não falo nesse caso aqui em específico. Voltando para minimizar, então eu coloco aqui e aqui eu tenho minha vista 3D, tá? Se eu posso aqui, né, colocar ou tirar mais osso, tá? Então eu consigo trabalhar aqui as cores dessa imagem 3D. Nesse outro aqui, que é o ajuste de MPR, aqui eu posso trabalhar com a parte de brilho, tá? A parte de contraste, e aqui eu tenho um filtro, tá? Que a gente consegue, ó, vou pôr menos sharpen, que vai ter menos definição, e aqui eu aumento mais a nitidez, tá? Geralmente eu gosto de trabalhar aqui no 40, 40 e pouco, tá?
Se quiser aumentar um pouco, não tem problema. Então essas MPRs, elas, em cada janela dessa, ó, você vai ver que você tem uma linha de cores. Essa aqui eu vou trabalhar na axial. Vocês podem ver que quando eu mexo nessa linha, eu estou mexendo no plano sagital, tá? Vê lá na 3D, ó, também ele correndo essa linha no plano sagital, tá? Lembrando que o plano sagital eu vou ter o sentido látero-lateral, parte direita e esquerda. Nesse outro aqui, eu vou trabalhar o corte coronal. Então eu estou mais na posterior aqui, vendo aqui na axial, né? Até que eu estou indo mais, vou mudar a 3D aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Eu vou vindo para a região mais anterior, né? Então estou vindo mais para a região anterior até que eu passo da região anterior. Então nessa linha roxa eu trabalho o meu corte coronal, tá? E na minha linha amarela, que eu tenho no corte coronal ou no corte sagital, eu vou trabalhar com a minha axial. Tá? Então ali eu tenho um forame mentual, ali eu tenho um outro forame mentual, o canal da mandíbula. Então, aqui. Nesse software, tá, eu tenho aqui corte ortogonal, corte em curva, corte personalizado, corte oblíquo e revisão. Eu gosto muito de usar na implantodontia o corte em curva, que é onde a gente vai poder ver tanto os cortes transversais ou longitudinais, tá? O corte personalizado ele é usado muito mais na parte de ATM, né? A parte da ortodontia, prótese, DTM, então é para mim ter a visualização da cabeça da mandíbula e da fossa articular. O corte oblíquo, depois eu vou mostrar, é que eu consigo rotacionar ou inclinar esse corte das MPRs para ficar mais fácil para me colocar no longo eixo do dente ou da estrutura que eu quero avaliar. Tá? Então o primeiro aqui que nós vamos usar que é o corte em curva. O corte em curva vai me dar essa imagem axial. Aqui eu vou escolher a região que eu quero desenhar a minha curva, né, o meu arco em cima da imagem axial para me gerar a minha reconstrução panorâmica e meus cortes transversais. Então eu vou clicar nessa imagem aqui, né, nessa ferramenta que é criar manualmente um arco, né? Você vê que ela vai ficar azulzinha. Eu vou clicar com o meu botão esquerdo do mouse, tá? Clico com o botão esquerdo e vou criando esses pontos, né? Aqui no centro da minha mandíbula. Tá? E no último ponto eu vou dar um duplo clique que é para finalizar a criação dessa curva. Então um duplo clique para mim finalizar essa curva. Geralmente, na primeira vez que você faz, essa reconstrução panorâmica, ela vai vir com o 0,2, né, ou 200 micrômetros, né, que é o menor voxel do iCat que foi feito isso aqui, né, num voxel de 0,2. Então você observe que o voxel de 0,2 eu vou ter essa espessura de 0,2 que seria praticamente essa linha que eu desenhei aqui em cima do meu corte axial. Para mim aumentar ela, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero em torno mais ou menos de 15. Então eu tenho 15, né, milímetros de camada de corte que ele usou para reconstruir essa vista panorâmica. Por isso que eu tenho essa imagem agora, né, não tão fina quanto a de 0,2. Tá? Então, voltar aqui para o 15. Na vista panorâmica, eu vou ter aqui essa linha em azul. Então, se eu corro a linha azul, eu corro lá na minha axial e olho o que vai aparecer na minha vista, no meu corte transversal. Então, aqui eu tenho o implante, aqui eu estou ali no forame mentual,
aqui o outro implante, um premolar, canino e assim por diante, tá? Então aqui eu navego no meu corte transversal, tá? Outra ferramenta que ele tem é que essa parte aqui onde está aqui eu tenho um semicírculo que eu corro esquerda e direita, e aqui eu tenho um círculo que ele vai mudar. Nesse círculo eu consigo fazer o que? Inclinar o meu corte, né, transversal. O que eu faço? Eu gosto de inclinar ele quando eu quero colocar no longo eixo de uma raiz. Então, por exemplo, fica mais fácil de eu observar os dois condutos nessa raiz distal do que se eu tivesse com um corte reto, que eu vou começar, ó, da parte apical, depois ir para o terço médio e depois ir para o terço cervical, tá? Então essa inclinação ela é boa para a gente poder avaliar no longo eixo do dente ou no longo eixo aqui do implante, tá? Outra funcionalidade que a gente pode ter seria a parte de fazer uma medição, né? Então, se eu quiser fazer uma medição, só avaliando aqui, ó, eu tenho aqui o canal da mandíbula, estou vindo de posterior até a parte anterior aqui, ó, região de forame, então tá aqui, né? E observe que o canal ele continua, né? Ele dá um prolongamento anterior, tá? Então aqui é um prolongamento anterior, então eu vou considerar esse prolongamento anterior para mim poder fazer a minha medição aqui, tá? Então aqui eu tenho um prolongamento anterior do canal. Então aqui eu vou usar essa ferramenta, tá? Ferramenta para medir, tá? Então eu posso vir aqui e fazer uma medição, tá? De quanto que eu tenho de altura e de espessura nessa região, tá? Então tenho lá 13,5 por 7,6 e posso vir aqui na mena onde eu tenho a região anatômica aqui da fóvea, 6,7, tá? E eu posso agora fazer uma captura dessas imagens para me guardar dentro da pasta Daikon desse paciente. Como que eu faço essa captura, né? Eu posso fazer a captura de todas as 4 vistas. Então eu posso vir aqui, ó, onde eu tenho a câmera fotográfica e tirar uma foto. Então cliquei e ele tirou uma foto da tela inteira, tá? Como que eu faço para visualizar ela? Eu venho aqui nessa pasta, abrir o diretório, tá aqui a imagem que eu capturei, tá? Observem que ele cria, ó, dentro da pasta Daikon do paciente, uma pasta chamada captura. Essa pasta captura é que vai ter todas as imagens capturadas ali com aquela ferramenta da máquina fotográfica. Outra que eu posso ter, uma outra opção, seria tirar só de uma das janelas, né, das 4 janelas. Nesse caso, eu clico aqui, tiro dessa parte de disquete, coloco na parte da câmera, né, já cliquei, observe que a vista panorâmica também está salva aqui, tá? Posso também fazer isso em qualquer uma das janelas, tá? Eu particularmente sempre gosto de capturar tudo, porque fica fácil você saber que essa medida é dessa região que está aqui em azul da vista panorâmica ou da axial. Se eu quisesse pegar uma outra captura de uma outra região, tá? Observe que a imagem da medida é um defeito do software, né? Defeito sim, uma falha, que ela continua. Então, geralmente, o que eu faço? A gente exclui e mede de novo. Então, se eu capturar aqui de novo, ó, se eu tivesse feito alguma medida, tá? Tá aqui a captura, eu sei
em qual corte transversal que eu estou através da vista panorâmica. Diferente se eu fizer só essa imagem, eu não sei aonde que eu estou. Tá? Vamos lá, observem aqui nessa navegação, né, que a gente tem um canino, né, que tem aqui dois condutos que no terço médio eles se fundem num único conduto, né, e aqui no caso somente o vestibular aqui, né, até aí que o terço cervical foi obturado. Outra ferramenta que esse software tem é a ferramenta para eu pintar o canal da mandíbula, né? Então, que seria esse aqui, ou inserir um implante. Tá? Primeiro eu vou pintar aqui o canal para a gente ver. Eu vou clicar nessa ferramenta, pintar o canal. Primeira coisa que eu vou fazer, que eu gosto de marcar, né, aonde que está o forame mentual. Então eu venho aqui, já marquei, está em azulzinho, então eu clico aqui no meu corte transversal, ó, e chego aqui, dou um duplo clique para encerrar, fica a minha abertura aqui marcada. Tá? Depois eu venho aqui, gosto de colocar na menor, tá? Com o scroll do mouse, ó, que seria aquela rodinha, eu vou achar na minha vista panorâmica, trabalhando aqui na axial, ó, a parte mais vestibular ou a parte mais lingual, aonde que está aqui o meu canal da mandíbula. Então eu vou voltar aqui na ferramenta de marcar, começo a marcar aqui e agora eu já achei. Marco aqui onde eu encontro o forame mentual, eu dou um duplo clique e junto os dois, né? E agora para me ver ele com o volume todo cheio de 0,2, né, de 200, eu volto para 15. Então eu tenho aqui o meu conduto aqui. Posso conferir depois, ó, no meu corte transversal. Ó. Então eu venho lá da posterior, ó. Por exemplo, se eu tiver que fazer alguma posso escolher a cor, né? Não quero laranja, quero rosa, né? Então eu posso escolher aqui a cor que eu quero, tá? Posso editar aqui a espessura que eu quero, que se eu tiver um canal mais largo, um canal mais estreito, tá? E aqui nessa bolinha, ó, eu posso vir aqui e editar, ó. Então, se eu marquei, né, eu posso vir aqui e editar esse meu conduto. Tá? Então, eu corro aqui, ó, e aí eu vejo se realmente ele está dentro do conduto. Tá? Aqui no caso eu não marquei o prolongamento anterior, mas posso vir aqui e marcar o prolongamento também. Tá? Uma outra ferramenta agora seria a colocação do implante, né? Então eu clico aqui no implante, tá? O que vai acontecer a primeira vez que você instalar? Ele não vai abrir essa biblioteca de implantes. Então você vai ter que estar conectado à internet, tá? Você clica em gerir biblioteca, aguarda um instante, lembrando que você tem que ter essa conexão com a internet, senão ele não vai habilitar, tá? E aí ele vai pedir para você adicionar o fabricante do implante, remover se você já adicionou, ou às vezes se você baixou da internet e salvou em alguma pasta, né, você pode fazer essa importação. No caso aqui eu vou adicionar ele, e aí o que ele vai me dar? Várias fábricas, né, vários fabricantes de implantes, tá? E aí você marca qual você quer, tá? No caso do meu aqui eu particularmente deixei da Straumann, tá?
mas se você quiser pegar alguma outra marca, você clica, tá? E pega. Dá um next aqui e deixa baixando aí a biblioteca de implantes. Lembrando que essa biblioteca ela demora a baixar, tá? Não é um arquivo muito leve, então geralmente você clica e deixa aí baixando, tá? Então aqui eu vou cancelar, porque no caso do meu eu já baixei, tá? Então eu vou clicar aqui de novo, abrir minha biblioteca aqui, né? Vou pegar um implante aqui, um standard mesmo, só para a gente ter uma ideia. Tá? Peguei o implante, coloco OK, e onde eu estou com o meu corte transversal, ele vai inserir esse implante. Tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso, no caso aqui, na minha vista panorâmica, eu posso mover o implante, sentido mésio distal, tá? E aqui eu consigo mover, só que no sentido vestíbulo-lingual, nesse círculo do meio. Nesses dois círculos, o de cima e o de baixo, o que eu faço? Eu inclino o implante, tá? Eu inclino o implante. Então eu posso inclinar ou mover o implante, tá? Então é um software que eu gosto dessa biblioteca, né? Que dá para você planejar a sua instalação do implante, e é uma forma de você comunicar, né, com o seu paciente, né, explicar aonde está passando o canal, aonde é a abertura do canal, aonde vai ficar o implante, e se o implante não couber, né, se você vai usar uma técnica cirúrgica ou se você vai precisar mesmo colocar um enxerto ósseo, né? Então fica fácil do paciente entender se ele vai precisar fazer um enxerto ósseo ou não, né, na sua proposta, no seu planejamento, tá? Aqui eu posso navegar, né, e mostrar, por exemplo, se eu tivesse já um implante, né, mostrar como que está a inserção desse implante, tá? Onde que ficou a abertura do conduto, ó, num pós-operatório, tá? Posso ver aí a parte de ossa-integração, né, que a gente não tem perda óssea, tá? Então, um software que eu gosto muito de usar, tá? Bom, para a parte de implantodontia, é o que eu considero, né, importante, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer com esse software é fazer um outro tipo de análise de corte que a gente chama de corte longitudinal. Deixa eu dar uma mostrar como é que a gente faz. Eu vou apagar aqui esse corte transversal. Vamos supor, né, que eu tenha que colocar um implante nessa região aqui, né, que eu tenha perdido o dente o 32 e eu queria colocar um implante. Eu tenho dúvida se eu tenho largura, né, suficiente para me colocar um implante, porque o corte transversal ele me dá uma ideia de altura e espessura, mas eu fico um pouco perdido, né? Eu não tenho uma noção de largura, né? Então esse corte que a gente chama de longitudinal é que, em vez dele ser feito seguindo aqui a curvatura na axial nesse sentido, nós vamos fazer ele nesse sentido, né? Dou um duplo clique para encerrar, né? Então com esse aqui eu consigo o que agora, né? Saber realmente, ó, quanto que eu tenho de largura, né, entre um dente e o outro, para mim saber se aqui caberia ou não o meu implante, né? Então eu consigo ter uma noção aqui, né, de quanto que eu tenho. Claro que aqui eu estou vendo só em um corte, tá? Mas eu posso configurar para ver, por exemplo, 1:3, né, para me ver em mais cortes, ó. E aí eu posso vir e fazer a medida, ó. Quanto que eu tenho
daqui aqui, quanto que eu tenho, né? E aí a gente tem uma noção, né? Aqui mais na parte apical, ó, quanto que eu tenho, se eu teria realmente uma largura suficiente, né, para mim fazer a instalação de um implante aqui. Se eu tivesse uma região muito menor que 3, né, milímetros, você vai ter que fazer, às vezes, procurar um implante aí de 2,8, né? Então é uma forma, principalmente aí o lateral inferior, dentes incisivos inferiores e incisivos superiores, onde eu tenho essa largura aí prejudicada, tá? Então esse é o corte que a gente chama de longitudinal, e ele é importante para a gente conseguir determinar a largura de um implante numa área com uma largura óssea deficiente, tá? Então vou apagar aqui minha linha, tá? Então acho que por hoje esse tutorial do CS para por aqui, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a Ciro, né? Com nossa central de tomografia, tá? No 62 3921 8181, que é o telefone do serviço de atendimento ao cirurgião dentista, que a gente pode aí tirar as suas dúvidas aí, tá? Uma dúvida frequente, né, que geralmente o pessoal erra, é aqui na hora de criar o arco, né? Vamos supor que eu crie um arco errado, né? E aí eu fico meio que perdido. Como é que eu faço para voltar, né? Então, se você não encerrar, não der um duplo clique, você não habilita a ferramenta para você apagar e começar o arco novamente, tá? Então, sempre que você errar o arco, tá? Sempre que você errar o arco, tá? Lembrando que, tá vendo? O arco depende daquilo que você criou. Toda vez que você errar o arco, não esqueça de dar um duplo clique para encerrar esse arco para você conseguir fazer ele novamente, tá? Então essa é uma dica que eu vejo que muitos colegas, né, erram, né, ficam com dúvida nessa parte. Bom, agradeço aí a paciência de assistir o vídeo, espero que vocês possam aproveitar bem esse software e estamos aqui à disposição, tá? Um grande